Olha, rapaziada, é o seguinte, o futebol ele é fantástico porque acontecem coisas do tipo que a gente viu hoje, nessa partida entre Ituano e Palmeiras. Um jogo onde, a princípio, pelo menos até o final do primeiro tempo, o torcedor palmeirense tinha a impressão que ficaria irritado com o futebol desempenhado pelo Palmeiras. Não iria gostar dessa atuação, não iria gostar desse jogo. E aí, começa o segundo tempo, um lance que particularmente nunca vi na minha vida. O jogador do Ituano pareceu uma Beyblade, cara. O cara girou ali e mesmo se não fosse gol, seria um pênalti absurdo, seria um pênalti escandaloso e a partir dali tudo conspirou a favor do Palmeiras e conseguiu uma grande vitória. Bom, vamos aí para mais um vídeo no canal e que dia perfeito foi esse para o torcedor palmeirense, cara. Deu tudo certo. Hoje foi espetacular para a torcida do Palmeiras. Viu o time sendo campeão da Copinha, depois viu o time conseguindo uma importante vitória agora contra o Ituano e principalmente para o torcedor palmeirense que mora na capital, né? Aqui em São Paulo. Pô, feriado, dia de sol, ficou com a família. Pô, não tem o que melhorar, cara. Foi espetacular. Sinceramente, eu nunca vi isso na minha vida. Algo dar tão certo assim para um time num dia só. Então, assim, o torcedor palmeirense hoje tá nas nuvens. E vamos analisar esse jogo aí contra o Ituano. Que, por sinal, cara, para vocês verem que talvez as coisas estejam mudando a favor do Palmeiras, que é o seguinte, né? O Palmeiras está sendo cobrado aí pela torcida, precisa de reforços. Não dá para você contar ali durante uma temporada inteira com jogadores como Flaco Lopes, jogadores como o Navarro e também ali o Tabata. Então, assim, o Palmeiras precisa de reforço. Não sou nem eu que estou falando isso. O torcedor palmeirense está exigindo, não está pedindo. Está fazendo protesto, está fazendo a exigência com toda a razão, cara. Um time que vem sendo campeão aí ano após ano, tá ganhando tudo. Porra, precisa ter um time melhor, né? Precisa ter um time mais recheado, então tem que cobrar mesmo da diretoria. Mas assim, analisando esse jogo em específico, esse jogo contra o Ituano, cara, o primeiro tempo foi horroroso. O primeiro tempo foi péssimo, rapaziada. Foi algo assim que a gente olhou, pô, com certeza o torcedor palmeirense já estava, apesar de ter comemorado o título da molecada, enfim, mas o torcedor palmeirense já estava pensando o seguinte: vou ficar irritado com esse jogo do Palmeiras, cara. Esse jogo do Palmeiras aí não vai sair disso, vai ficar nessa. E aí no segundo tempo as coisas mudaram, rapaziada. Pra vocês verem, né? Talvez esse tenha sido o empurrão que o Palmeiras precisava para esse início de temporada, principalmente aí para esses jogos importantes. Vai ter jogo importante contra o Flamengo agora. Talvez tenha sido isso, cara, para mudar o clima do Palmeiras, né? Para mudar ali a confiança do torcedor. Então, após um primeiro tempo horroroso, um primeiro tempo de pouca criatividade, o Ituano foi até melhor, cara. O Ituano poderia ter terminado o primeiro tempo vencendo o jogo. Mas aí, depois disso, o Palmeiras entra no segundo tempo, cara, diferente. E aí, jogadores ali, como o Naval, resolveu jogar mais bola. Jogadores como o Flaco Lopes, o Tabata, enfim. O Palmeiras encontrou uma harmonia, mesmo não sendo a escalação perfeita, mesmo sendo um time totalmente modificado, mas o Palmeiras jogou muita bola. No segundo tempo do Palmeiras foi muito bom. Encurralou o adversário, um adversário bom. O Ituano não é um time horroroso, é um time que quase foi para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ficou de fora por causa da última rodada, perdeu em casa para o Vasco. Então, assim, mediante a isso, o torcedor palmeirense que estava meio desconfiado após o término do primeiro tempo, termina o jogo confiante, cara. O torcedor palmeirense já tá pensando no jogo contra o Flamengo. Porque assim, analisando a última atuação de cada time, o Flamengo, os reservas do Flamengo, cara, foram horrorosos no jogo de ontem. E os reservas do Palmeiras, fazendo uma análise geral, cara, ficou a impressão do segundo tempo. Jogou bem, mostrou um futebol bacana até. Então assim, apesar do Palmeiras ainda precisar de reforços, apesar do Palmeiras não poder confiar num jogador que, até então, em mais de um ano de Palmeiras, não tinha feito gol contra nenhum time brasileiro, cara. Esse Navarro aí, ele é horroroso. Não dá pra confiar nele durante uma temporada inteira. Precisa ter jogadores melhores.
Apesar do Tabata não ter mostrado a que veio até agora, o Flaco Lopes também, mas o torcedor já começa a pelo menos ter uma perspectiva diferente, cara. E mesmo o Palmeiras com time reserva hoje foi o melhor jogo do Palmeiras na temporada. Engraçado isso. Escalou os titulares em outros jogos, contra o São Paulo, enfim. Só que hoje, com time reserva, o Palmeiras fez o melhor jogo do ano, cara. Na medida do possível, com as suas dificuldades e tal, levando em consideração que o adversário tem muita qualidade, é um adversário que poderia estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, talvez o jogo de hoje, rapaziada, tenha sido o empurrão que o Palmeiras precisava, cara. Talvez agora o Abel tenha encontrado o caminho. Porque deu pra perceber que nesses primeiros jogos o Palmeiras estava meio perdido, cara. A sensação é que o Abel não sabia muito bem o que fazer. Mas talvez hoje ele tenha encontrado o caminho, cara. Talvez a confiança tenha voltado. A confiança do time que ganhou 2 Libertadores seguidas, ganhou o Campeonato Brasileiro ano passado, enfim, tá ganhando tudo. A confiança do Palmeiras campeão talvez tenha voltado num jogo desse. Às vezes acontece isso, rapaziada, num jogo meio que despretensioso, campeonato estadual, enfim, o time engrena, cara. E eu fiquei com essa sensação. Eu fiquei com a sensação de que o Palmeiras, a partir dessa vitória contra o Ituano, pode engrenar. Sinceramente, eu acho que isso daí pode sim acontecer. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O torcedor palmeirense está feliz da vida hoje. Tamo junto e um abraço a todos.